Um urso negro, embriagado por substâncias ilícitas, ficou cego de fúria e teria sido capaz de atacar tudo e todos que cruzassem seu caminho em uma floresta na Geórgia. Um animal forte que teve seu mecanismo cerebral alterado a ponto de pensar que tudo que se movesse poderia ser seu inimigo em potencial, e a única forma de defesa era o ataque. O local do ocorrido conta com muitas trilhas de trekking e guardas florestais trabalham na região. Por isso, muitas teorias são discutidas quando o assunto é o urso que comeu mais de 30 quilos de uma substância ilegal. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai saber o que realmente aconteceu por trás da história do urso negro, que ingeriu uma grande quantidade de determinadas substâncias e o porquê esse assunto veio à tona nos últimos meses. Então, deixa logo o seu like e se é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, clique no like e vamos nessa! Algumas palavras são consideradas inadequadas aqui na plataforma, por isso, todas as vezes que eu me referi a tal substância ingerida pelo urso, minha voz será cortada. Não será um erro de áudio, mas sim algo feito propositalmente para que o alcance do vídeo não seja afetado. Então vamos lá. 1985, Floresta Nacional Chattahoochee-Oconee, Geórgia, Estados Unidos. A Floresta Nacional Chattahoochee-Oconee é um local de uma beleza estonteante. Ela possui uma população significativa de animais selvagens, entre eles o urso negro baribal, que apesar de ser um urso, ele tende a fugir dos seres humanos para evitar conflitos. O local conta com alguns postos onde guardas florestais trabalham ajudando a proteger o local de caças indevidas, mas também na proteção e orientação do público que frequenta o local para praticar trekking, que são caminhadas ao ar livre em terrenos irregulares por trilhas. Não havia incidentes registrados com ursos negros no local, mas em 1985 tudo mudou. Gabriel, um estudante de medicina, tinha o hábito de sempre praticar caminhadas ao ar livre, e toda vez que estava na região onde seus pais moravam, ele ia até as trilhas da floresta de Chattahoochee-Oconee para caminhar. Em uma manhã de sábado não foi diferente, porém dessa vez Gabriel não retornou. O dia todo se passou e após procurarem pela cidade, os pais de Gabriel decidiram ir até a delegacia e contar sobre o desaparecimento do seu filho, pois já era noite e o rapaz não havia retornado. Quando o dia amanheceu no domingo, um casal que fazia trekking reparou que a trilha estava com manchas grandes de sangue e que pedaços de tecido se encontravam por toda a parte. Com medo, eles retornaram e avisaram o guarda florestal de plantão, que ao investigar o local encontrou o corpo de Gabriel. O rapaz tinha feridas de garras pelo corpo e muitas mordidas que indicavam que ele teria sido brutalmente atacado por um urso e arrastado até o interior da floresta. Apesar dos ferimentos graves e profundos, o animal não tinha se alimentado de Gabriel, somente o atacado de forma mortal. As autoridades foram chamadas até o local e quando estavam recolhendo o corpo do rapaz, o inesperado aconteceu. Um urso negro baribal, enfurecido, saiu do meio da mata e começou a atacar desordenadamente todos os humanos que estavam ali. Aquilo saía completamente do comportamento que esse animal tem normalmente. Ele parecia transtornado, deferia golpes com as garras e tentava morder ao mesmo tempo. Os policiais que estavam presentes tiveram dificuldade de atirar, com medo de acertar algumas pessoas, pois o urso estava se movimentando muito rápido. Um dos policiais atirou para o alto na intenção de espantar o urso, mas isso atraiu ainda mais a atenção do animal, que pulou em cima do policial. O homem, que agora estava sendo atacado, conseguiu proteger seu rosto enquanto levava mordidas nos braços, mas isso foi o suficiente para que o urso ficasse parado em um só lugar e os outros policiais conseguiram abatê-lo a tiros. O urso abatido foi levado até os veterinários locais, pois acreditava-se que ele estivesse com alguma doença similar à raiva, por exemplo, devido ao seu comportamento. E ao examinarem o urso, o que se encontrou foi no mínimo bizarro. Em seu estômago havia cerca de 30 quilos de cocaína. E era essa substância que teria afetado o estado neurológico do animal, o tornando muito agressivo. Mas nem tudo é o que parece nessa história. O que você ouviu até aqui são relatos divulgados em fóruns da internet.
Nada oficial, apenas algumas pessoas que relataram que essa foi a verdade sobre o caso do urso em 1985. Mas a versão oficial é outra. Ela conta que um senhor morador da região, próximo à Floresta Nacional de Chattahoochee-Oconee, ao abrir sua garagem pela manhã, encontrou o corpo de um humano caído em seu quintal. Junto a esse corpo havia um paraquedas rasgado e alguns pacotes que pareciam ser cocaína. Ele acionou a polícia, que recolheu o cadáver e que afirmaram que aqueles pacotes amarrados ao homem sem vida realmente eram a substância entorpecente. Nesse mesmo dia, um pequeno avião tinha caído a 96 quilômetros da floresta sem nenhum passageiro a bordo. Logo, as autoridades locais começaram uma investigação sobre tráfico de drogas na região. Aproximadamente 3 meses depois, um guarda florestal encontrou um urso negro agonizando e não demorou muito para ele vir a óbito. Ao rastrear de onde o urso teria vindo, o guarda florestal junto à polícia local encontraram muitas barras de cocaínas abertas e comidas no interior da floresta. O corpo do urso foi levado para análise, onde se constatou que ele tinha tido uma overdose, pois realmente em seu estômago haveriam 30 quilos da substância. Nenhum mamífero suportaria tal dosagem em seu corpo, nem mesmo um urso. Foi quando eles ligaram todos os fatos e a investigação concluiu que parte do carregamento ilegal caiu na floresta em algum momento. E o piloto do avião que transportava a carga, sabendo que ela valia muito dinheiro, teria colocado o avião em piloto automático, amarrado em seu corpo o restante da carga e pulado de paraquedas para tentar recuperar a parte que tinha caído. Mas o paraquedas não teria suportado o peso do homem somado ao que ele estava carregando em seu corpo e se rompeu no momento em que foi aberto, dando fim à sua vida. O urso encontrou o carregamento que caiu na floresta um tempo depois e teve a sua vida ceifada por comer a substância. O assunto veio à tona recentemente, pois um filme de nome Cane Bear foi lançado no final de fevereiro desse ano nos Estados Unidos. O filme é uma comédia misturada com terror e tem alcançado boas críticas apesar do pequeno orçamento. Com o lançamento do filme, a história foi revivida e a versão oficial começou a ser questionada por muitos internautas que relatam que a versão oficial teria sido criada para omitir o tráfico que era crescente na região, mas acobertado pelas autoridades, e também o real motivo do abate do urso, que teria sido por um policial e não por overdose. Fato é que ambas as versões, se somadas à quantidade da substância entorpecente que o urso ingeriu, mais a que estava presa ao corpo do paraquedista, daria o equivalente a pouco mais de 40 quilos, o que na época foi avaliado sendo um carregamento de 14 milhões de dólares americanos. Por isso a carga era tão importante para o homem que a estava transportando, a ponto dele perder o avião e arriscar a sua vida. Hoje, o urso está empalhado na área de recreação nacional do rio Chattahoochee. Agora me conta aqui nos comentários se você conhecia sobre esse urso e qual a versão que você acredita mais. Eu sinceramente acredito na versão oficial, pois penso que nenhum ser vivo conseguiria sobreviver a tamanha quantidade de substância em seu organismo. Esse vídeo foi mais um tema sugerido pelo nosso público, então a vocês que estão sempre comentando por aqui, meu muito obrigado. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e caso não seja inscrito, considere se inscrever. Nos siga no nosso Instagram e fique por dentro dos bastidores dos nossos canais aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir. Fui!